PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Nos Emirados, o verde. No Brasil, o rematamento. Em Gaza, terra arrasada, Kissinger enterrado, Napoleão reciclado. Boa noite, bem-vindos à nossa conexão. Estamos com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Bruno Corano, Sil Curiati e nosso convidado lá da grande contagem, Felipe Nunes, craque em pesquisas, Mahatazana veterana. Nós vamos começar pelo fim do mundo. Bruno, um dos mais influentes banqueiros é a sua praia. Jamie Dimon, CEO do maior banco americano, o Chase, quando ele fala, muita gente ouve. Você, então, presta uma atenção danada. Ele diz que esse é o pior momento que ele já viveu no cenário mundial, por causa do Putin, do Xi, Oriente Médio e o déficit. O Elon Musk diz que o maior perigo é a inteligência artificial. Os cientistas reunidos lá nos Emirados dizem que é o carbono. Você diz que é o quê? Bom, peraí, vamos organizar, porque você trouxe tantas ameaças. Pois é, qual é o seu fim do mundo? Vamos organizar, porque você trouxe tantas ameaças. Vamos primeiro pontuar o seguinte, da menos relevante para mais. Se você for analisar uma por uma, o bloco acaba. É muito rápido. Inteligência artificial definitivamente não é uma ameaça. No fundo, com certeza, ela está aqui para ajudar, não é uma ameaça. Vai aumentar o potencial das pessoas, vai só facilitar as coisas. Então essa, definitivamente, eu anularia. O Dimon, ele fala bastante, ele é um cara que está o tempo todo na mídia, e a gente não pode assumir que tudo que ele fala é a mais pura verdade e está predestinado a acontecer. Além disso, a gente sabe que conflitos armados sempre são uma ameaça para a economia e para o mundo. Na verdade, muitas vezes eles são motivados por decisões políticas com interesses econômicos. Então, existe, logicamente, um risco associado a isso. Mas eu acho que, hoje em dia, mais do que nunca, o mundo é globalizado, existe uma dependência, uma interdependência que faz com que conflitos de grande magnitude não devem mais acontecer. O universo é muito mais pacificado hoje, pacificador a atitude das pessoas do que no passado. Então eu teria que entrar alguém muito descompensado para desorganizar, desarranjar essa história toda. Agora, o carbono, aí sim eu acho que é o ponto mais sério. O carbono. O carbono, sem dúvida nenhuma. Um voto no carbono. Ô Diogo, o Hamas pode ser o pavio do fim do mundo? O Hamas imaginou que pudesse ser o pavio, mas deu chabu, né, Lucas? Porque eles não conseguiram, na verdade, detonar nem Gaza, porque os moradores de Gaza, neste momento, só querem se livrar dos terroristas. Não conseguiram envolver nessa história toda os palestinos da Cisjordânia, o Hezbollah, Irã. Eles acabaram ficando sozinhos nesse ataque, depois do massacre dos israelenses, eles acabaram ficando sozinhos e agora vão ser exterminados mais rapidamente, menos rapidamente, mas o fim deles já está traçado. As outras ameaças também. Putin fez o mesmo cálculo errado do Hamas. Está cada vez mais marginal, economicamente, militarmente, enfraquecido. Então está tudo, eu acho que as ameaças são menores neste momento, na verdade, do que jamais foram desde que nós começamos a fazer este programa 30 anos atrás. Não, eu estou perguntando, não precisamos analisar ameaça por ameaça. Qual é o seu, o que pode ser o fim do mundo? Existe uma? Não, se esses quatro não sou tem milenarista, não vejo fim do mundo nenhum. Acho que o mundo vai continuar se arrastando ridiculamente, como sempre se arrastou. Sabe que eu discordo dessas suas teorias sobre o Hamas e que eu acho que o New York Times contradiz você em várias coisas e hoje, por exemplo, nesse fim de semana, ele acertou quando disse que o Hamas, Israel sabia de tudo sobre o Hamas há mais de um ano, mas isso a gente deixa para mais tarde. O terceiro sábio é o Caio.
Você concorda com o Diogo e com o Bruno? Jamais, mas antes de tudo, um preâmbulo. Meu, você tem que dizer que eu estou em São Paulo, que para o Diogo é o fim do mundo. Ele é um filho desnaturado. São Paulo não é o fim do mundo. É meu paraíso, eu adoro São Paulo. Não tudo. É o cu do mundo, não é o fim do mundo. Eu estou um pouco com o Diogo, não gosto mais. O Diogo, Amei. Antes do programa, ele lembrou umas coisas, ele reclamou das padarias de São Paulo, reclamou da água mineral brasileira, sabe? Ele é tão desnaturado, tão ingrato, sabe? Mas tudo bem. Vou falar de coisas mais importantes, mais apocalípticas. Eu vejo, não vejo Hamas, não vejo Putin. Agora, o que me preocupa, sim, como o fim do mundo, é a possibilidade de, em algum momento, a China invadir Taiwan. Isso pode abrir um processo muito perigoso. E outra coisa, você falou do Diamond, de déficit, aí sim eu vejo um problema muito sério. O grande problema que pode ter para o fim do mundo é a demografia. Não a visão racista da grande substituição que os islâmicos vão mandar no mundo, mas que nós estamos ficando velho e não vamos conseguir ser sustentados. Meu querido Concisão, você já deu uma boa resposta. A China. Se você analisar um por um, o bloco, deixar a Sil falar. O fim do mundo está nas suas preocupações? Não especificamente, mas eu acho que a iminência de fim de mundo sempre ronda quando o Trump está perto. Então, na minha opinião, o Trump vencendo uma eleição, aí, por exemplo, o carbono que o Bruno comentou, a gente tem um risco climático porque ele já tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, por exemplo. Nada impede que ele faça mais atrocidades por aí. Agora, o Diamond, ele comentou uma coisa que eu achei interessante na lista enorme que ele fez, que é uma possível pandemia nova. E não estou dizendo que isso levaria a um fim de mundo, mas eu acho que ele está certo de prever uma possível pandemia. Agora... Mas só um comentário, essa lista dele, que é enorme, eu não vou discorrer sobre a lista, mas essa lista dele enorme, ela teve uma razão. Ele fez isso para desconversar a história do Texas não querer fazer negócio com empresa, ou limitar negociações com empresas que não estão se comprometendo com o ambiente ou com sustentabilidade, né? Então ele fez isso dentro de um contexto para assim, deixa eu tirar a atenção. Vocês têm medo disso, sustentabilidade? Tem que ter medo de pandemia, de não sei o quê, Foi isso. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que as pessoas sempre têm algum interesse. Tem dois. Um Ninguém interesse. pediu minha opinião, eu vou dar. Dá, por favor. É o seu. Eleição do Donald Trump é o fim do mundo. Você pode ter certeza disso. Diga. Não, eu estava dizendo que muitas vezes as pessoas dão opiniões motivadas por interesses pessoais. Então o Diamond ali sentenciou ao fim da humanidade com algum propósito, é lógico. E banqueiro fala de fim do mundo porque é bom para arbitragem. Isso. Ele ganha dinheiro. Todo banqueiro fala de fim do mundo. O momento... Trump é o fim da picada, não é o fim do mundo, Lucas. Se ele for eleito, é o fim do mundo. A gente vai sobreviver. A gente sobreviveu ao Hitler, a gente sobreviveu ao Mao Tse-tung. O Trump não. Imagina se ele sobrevive a esse país. O Trump é pior que esses gangsters todos. Esses canalhas todos. Agora, o momento da semana foi o Elon Musk. Foi pior, vai ser pior do que esses todos, que eu estou dizendo. Ele não foi ainda, ele vai ser pior do que esses todos. E matando imigrantes, e acabando com o Congresso, acabando com o Judiciário. Você vai ver. Ainda bem que não vou estar aqui para cobrar o fim do mundo. Porque é porque eu acho que ele não vai ser eleito. Agora, o momento da semana foi do Elon Musk dizendo para o New York Times, para o Washington Post, para as maiores empresas dos Estados Unidos, go fuck you. Isso aí, o cara que dá entrevista não entendeu direito, achou que era tão forte. Falou, ele repetiu. O que foi que você disse? Ele falou com aí pausado. Go fuck yourself. Am I clear? Ele ainda perguntou, estou sendo claro? Ele mandou anunciante para aquele lugar e depois ele disse, mas a empresa pode quebrar sem anunciante. Então ele é outro palhaço. Isso foi afetado, e lembrando que foi no dia seguinte ao esforço de relações públicas dele de ir para Israel, provar que não era antissemita, que não era contra o boicote etc. Ele esfarelou toda a campanha dele de relações públicas. Isso só mostra que ele é um descompensado. Eu fiz isso com o Kaká e no dia seguinte eu perdi o emprego. Você pode pedir emprego para o Musk agora.
coração assim, ó. Mas a diferença, Diogo, é que ele é um descompensado e você não. Não, eu sou. Além de ele ter um pouco mais de dólares do que você na conta, Ele é o que chefe, permite ele ele é ser Diogo, mais ousado. a gente tem um minuto aqui para voltar para Gaza, mas um minuto. Você só vai me explicar que o que você está dizendo que o Hamas está no fim? O Times diz que não está, que o prestígio do Hamas nunca foi tão alto entre os palestinos. Não, na Cisjordânia, eles dizem, não em Gaza. Na Cisjordânia pode até ser, porque eles conseguiram libertar os prisioneiros, não, a ele máquina diz que o prestígio do Hamas saiu fortalecido porque, primeiro, eles soltaram os reféns, os reféns estão saindo sem machucados, inteiros, sem esculhambar o Hamas. Lucas, a história da família, da tortura que foi feita com esse senhor Bibas, cuja mulher, filho de 4 anos e filho de 10 meses foram mortos. Foram mortos com a bomba de Israel, diz eles. Mortos no cativeiro. Mortos com a bomba de Israel. É uma acusação Lucas, dele. Israel não jogou a bomba. Eles são sequestrados, é culpa de Israel? Não, escuta aqui. Eram reféns. Minha pergunta é o seguinte. Em primeiro lugar, ninguém sabe se foi bomba de Israel. Em segundo lugar, ninguém sabe. Como ninguém sabe. Eles foram sequestrados, Lucas. Eles estavam sequestrados. A culpa não é de quem, não é da vítima que sofre o sequestro. Mas você está dizendo que foram terrivelmente sequestrados, brutalmente. Não, é uma tortura obrigar o marido a falar ao vivo. Eu gostaria de levar o cadáver da minha mulher e dos meus 2 filhos para enterrá-los em Israel. Ele também sequestrado. Diogo, eu estou dizendo o seguinte, a bomba caiu e matou, ou não, a gente não sabe. Agora, mas não muda absolutamente nada, Lucas. A bomba não muda absolutamente nada. Essa família foi... O Hamas sequestrou uma criança de 10 meses, sequestrou Lucas. todo mundo que estava lá. Ele não ia deixar a criança na rua lá e falar, vou sequestrar só o pai e a mãe e deixar a menina aí. Lucas, você está numa lógica bem pior do que a do Donald Trump. Isso sim é uma monstruosidade que você está falando. Você está numa operação militar de terror, de sequestro. Você sequestra. É o que você faz. Uma operação... Não, eles mataram 1.200 pessoas, estupraram, mutilaram, carbonizaram. Eles... cometeram uma monstruosidade sem fim. Israel sabia... Jamais vai ser esquecida, jamais vai ser apagada. E por isso mesmo, eles serão exterminados, justamente exterminados por Israel. Vão morrer 1 a 1, não vai sobrar um desses grandes bandidos do Hamas. Felizmente. Eu quero ver o final. E Israel sabia disso há mais de 1 ano. Que esse terror ia acontecer. Netanyahu já era. Provavelmente ele vai ser processado e talvez até preso. Politicamente ele está cambaleante, mas isso é outra história. Não tem nada a ver com o que está acontecendo neste momento em Gaza. Nós voltamos no próximo bloco com Henry Kissinger, o bruxo que desenhou esse nosso mundo. PNC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira.
Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio, Diogo, Bruno, Sil, o fantasma do clima e o bruxo Kissinger. Caio, quem é o fantasma do clima? O fantasma é a transição de uma economia suja para uma economia mais limpa. Atravessar esse deserto vai ser ingrato até chegar na terra prometida. Então, você tem que gerenciar as expectativas que a longo prazo, se você não fazer as reformas necessárias, vai ser o fim do mundo. Mas você tem as necessidades urgentes de população, especialmente mais pobre, sabe? Você não pode se dar o luxo de viver tranquilamente essa transição limpa. Um exemplo aqui nos Estados Unidos que está acontecendo. 4 mil concessionárias de carro... Você está em São Paulo. Desculpa, aí eu sempre esqueço que eu estou aqui no fim do mundo, no cu do mundo, como diz o Diogo. 4 mil concessionárias de carros nos Estados Unidos fizeram um pedido, um lobby ao Biden para ele frear a regulamentação de emissões que está prevista para 2032. Por quê? Porque o governo americano quer que em 2032, 2/3 dos carros sejam elétricos. Tem um problema. Tem muito mais oferta do que demanda. Não há tanto interesse em carro elétrico. Ou seja, essa transição, esse é o fantasma, é complicado. Como o mundo precisa disso e, ao mesmo tempo, a população tem que viver o dia a dia. E a energia limpa vai custar mais cara num primeiro momento. Você sabia que esse ano Tesla vai ser o carro, vai vender mais carros elétricos do que todos os outros carros juntos? Todos os outros. Mais do que Ford, Chevrolet, tudo isso. Vai ter mais carro Tesla na rua. Agora, tem excesso de carro nas concessionárias. Tem excesso de carro elétrico. Pois é, porque está todo mundo comprando. Não, porque tem demais. Não, e ele disse que o carro que vai competir com ele é o carro chinês. Agora, se o 2023 é um ano mais quente da história. A COP28 vai ajudar a esfriar esse problema, esse mundo? Lucas, seria muito bom que esfriassem as coisas de fato, mas eu não sei se isso vai acontecer. Primeiro porque a convenção está acontecendo em Dubai. Dubai é uma cidade que emite, é uma grande emissora de CO2, a gente sabe, os Emirados Árabes são grandes emissores. Além disso, o presidente nomeado para a COP28 é o Sultan Ahmed Al Jaber, que é ministro da Tecnologia e da Indústria e um líder da petroleira, da Abu Dhabi National Oil Company. Então, esse cenário já é um cenário bastante esquisito. Além disso, essa semana vazaram documentos indicando que os times do Al Jaber iam fazer negociações paralelas pró-combustíveis fósseis, óbvio, a favor da petroleira, aproveitando este encontro físico desses líderes em Dubai. Ele nega, ele diz que não precisa de um encontro físico para isso acontecer, mas tem uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele diz isso, as Nações Unidas sempre insistem que esses encontros sejam presenciais, porque eles dizem que as conversas de corredor geram negociações, às vezes, muito mais interessantes que os próprios compromissos que eles fazem nas reuniões principais. Então, eles nomeiam várias dessas negociações como chave para a mudança climática. Ou seja, a gente não sabe... Não, você sabe que a nossa ministra era uma das estrelas nesse documento aí que foi vazado, que é para convencer o Brasil a vender a Braskem. Então, cada um tinha... Para cada líder tinha um objetivo. Um objetivo específico pró-petróleo. Essas reuniões, elas são muito importantes para os compromissos que eles vão criar, elas são muito importantes para travar relacionamentos, que é com isso que eles conseguem as coisas futuras. Agora, o Biden, por exemplo, não está presente. O Biden alegou que não estaria presente porque ele estava preocupado com o conflito Israel-Palestina.
Ao mesmo tempo, ele decidiu fazer só viagens domésticas essa semana. Não sei se é para emitir menos carbono, o que é, mas são só viagens domésticas. Então, acho que ele está preocupado com outras coisas aqui nos Estados Unidos também. O ponto não é nem a presença dessas pessoas lá, e sim que países que vão, de fato, levar a cabo e seguir com as decisões que foram tomadas, porque os países do G20 ainda estão muito atrás do que foi acordado em Paris, por exemplo. O Diogo, o Lula chegou aí com muito gás. Deram muito destaque para ele, não só aí no Brasil, foi imenso, como aqui também. Com essa promessa dela que o Brasil vai ser a Arábia Saudita verde. Agora, esse protagonismo dele ajuda quem? Ele mesmo, o Brasil, o mundo? Muito gás e muito petróleo, né? Ele chegou e já foi pedir, já passou o Pires pedindo para fazer parte da OPEP. Então, como a Sil disse, de um lado eles botam banca de ambientalistas e do outro fazem negócios com petróleo, que é o que faz rodar o dinheiro de verdade. Eu não vejo nenhum protagonismo verde do Lula. A Amazônia neste momento não está sendo disputada pelas grandes potências estrangeiras, sim pelo Comando Vermelho e outras facções do narcotráfico. Na fronteira do Brasil, o Maduro quer invadir a Guiana, e Maduro, amigo do Lula. Realmente eu não vejo. O que o Brasil tem foi construído, na verdade, tem uma matriz relativamente limpa, graças aos milicos da ditadura militar. A gente herdou todo esse programa de hidrelétricas, porque os milicos fizeram isso, além de fazerem o pró-álcool na época, que também é mais limpo do que a gasolina pura. Mas não é provavelmente melhor, pelo menos no discurso, do que o Bolsonaro, mas até aí qualquer macaco seria melhor do que o Bolsonaro. Mas ele também não propõe nada de tão revolucionário assim. Pelo contrário, é tudo um lenga-lenga para voltar o petróleo, petroleira, Petrobras, Braskem. É isso aí, o mundo dele é esse. Bruno, o Diogo acha que o Times mente muito, mas o Times diz que o Brasil, e eu acredito, está entre os países que fizeram mais progressos nos últimos 30 anos na energia elétrica. Não foi no carbono, foi na energia elétrica. O Brasil tem essas hidráulicas que, segundo o Diogo, os milicos construíram, e nós temos os rios mais incríveis do mundo. E agora o Brasil vai ser a Arábia Saudita do verde em 2030? Bom, como a gente estava falando agora há pouco, que várias pessoas fazem comentários conforme o seu interesse, o Lula pegou o gancho, porque ele sabe que o Brasil está na dianteira da energia limpa por questões que são históricas. O Brasil é um território grande, muitos rios, então ele acabou construindo, vou dar agora uma de Diogo, até por uma certa incompetência para outras fontes de energia, como a nuclear, e aí o Brasil acabou migrando para hidrelétricas, eólicas, energia solar, porque tem muito território e tudo isso conspira. Então estamos na dianteira nesse sentido. Existe um entendimento de que o mundo inteiro é dependente de energia. Sem energia, o mundo pararia, a economia iria colapsar. Outros países estão correndo atrás, mas eles têm limitações de território, uma série de outros aspectos que dificultam. Então o Brasil não só está na dianteira, como ele tem condições de ampliar isso. Agora, o Lula se apropriou dessa oportunidade, adotou esse discurso, mas isso para mim não é claro, porque quando ele fala que o Brasil vai ser a Arábia Saudita da energia verde, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente vai ser capaz de exportar energia? Porque uma coisa é nós seguirmos na dianteira, outra coisa... Exportar oxigênio limpo. Outra coisa, tem ainda o desmatamento, né? Outra coisa é a capacidade que a gente eventualmente vai ter, do mesmo jeito que no agro, a gente é um produtor mundial de uma série de outras coisas e exporta. Alguns cientistas acreditam, mas não em 2030, muito para frente, que a gente vai ser capaz de produzir diferentes fontes de energia limpa e conseguir exportar mesmo para países distantes. Outros cientistas dizem, não, isso aí não vai ser economicamente viável
E tem muitas outras frentes. O Brasil está na dianteira, mas esse gap aí, esse distanciamento deve encurtar. Tem estações eólicas sendo construídas em alto mar, em várias regiões do globo. Então tem muita movimentação. Eu só acho assim, a interpretação tem que ser o seguinte: o Lula fala isso, exatamente o que ele quer dizer. Que a gente vai estar na dianteira ou que a gente vai conseguir exportar e gerar riqueza e dividendos e ganhos e entrada de capital no Brasil para o fomento do país? Olha aqui, você e a Sil já respondeu em parte a pergunta que eu ia fazer para você, porque ela já incluiu o Jaber, a história do vazado, do documento vazado, que tem jogo duplo. Então, todo mundo aí é hipócrita. Alguém é puro? O Lula é hipócrita, o Biden é hipócrita, os árabes são hipócritas. Tem algum honesto nessa jogada? E veja, essa hipocrisia não é só dos produtores de petróleo. Também está no agro, está no mundo financeiro, está em outras indústrias. Então eu diria que estão todos envolvidos, somente aqueles, já que a gente não pode generalizar, que de fato não priorizam o ganho próprio. Sil, qual é a sua hipocrisia? Minha hipocrisia climática? Eu acho que é viajar. Turismo é responsável por 11% das emissões. Agora, eu tento equilibrar. Mas a hipocrisia não é sua, porque o seu papel não é deixar de viajar. Então, é a indústria encontrar formas limpas e meios de permitir que as pessoas viajem cada vez mais. Ela já respondeu, a hipocrisia dela é viajar. Agora, eu vou te falar uma coisa. Comida, produção de comida é responsável por 28% das emissões. A gente fala, deixar de comer carne. Você sabe qual que é o segundo? Chocolate. Eu não sabia. Chocolate. Para você fazer 1 quilo de chocolate, produz-se 47 quilos de CO2. Veneno. Não sei. Café, 28 quilos de CO2. É difícil. Caio, por que o abacate é a sua hipocrisia? É minha hipocrisia e meu complexo de culpa e muito mais da minha mulher, a Alma. Porque a gente come muito abacate e o abacate é responsável pelo desmatamento do oeste do México, para dar lugar, ser desmatado para dar lugar às colheitas de abacate, porque os americanos estão consumindo não só chocolate, não só café, mas abacate de forma voraz. Aumentou 3 vezes o consumo de abacate nos Estados Unidos em 20 anos. Né? Então, com isso, é culpa da Alma, porque ela adora abacate. Eu também. Eu aderi à Alma, a gente não para de comer abacate, a gente faz suco de abacate, mistura com água de coco, também é uma coisa que danifica o meio ambiente, comer muito coco, tomar muita água de coco, não sei. A nossa receita é um pouco de leite de coco, um pouco de água de coco e o abacate. É a nossa vitamina diária. É o avocado, né, do México, é diferente de abacate. Abacate. É a mesma coisa. Não, dizem que o abacate ele tem a casca verde mais lisinha, é o que a gente tem no Brasil e é mais adocicado. O avocado mexicano é mais enrugado, mais escuro e mais salgado. Mas e menor. O gosto é o mesmo. Abacate, avocado, potaro. Mas como faz bem para a nossa saúde, então a minha culpa é limitada, assim, comparável ao guacamole. Diogo, o Kissinger, o bruxo da geopolítica, fez 100 anos e morreu. Ele era mais gênio ou mais hipócrita? Eu não diria hipócrita, eu diria cínico, porque ele nunca mentiu. A imoralidade dele sempre foi muito transparente, né? Ele sempre, aliás, se vangloriava dessa capacidade de conversar com os piores tiranos, de tomar as decisões mais reprováveis do ponto de vista ético, moral. Era um verdadeiro monstro criado numa lógica dos Estados Unidos da Guerra Fria, de que era preciso fazer qualquer tipo de arranjo para manter esse equilíbrio perverso entre Estados Unidos e União Soviética sem detonar uma guerra nuclear. Quer dizer, o propósito final era, obviamente, compartilhável por qualquer pessoa sã de mente. Mas os meios para obter isso, o Kissinger
fazia qualquer tipo, atropelava qualquer tipo de princípio, de valor, e acho que essa foi a principal lacuna do nosso século, na verdade. Ele marcou o nosso século inteiro, né? Nós, sobretudo nós três velhos, a gente viveu o século do Kissinger, e ele marcou essa nossa existência, fixando esse equilíbrio doente das duas superpotências que podiam se destruir uma a outra. Em resumo, o saldo do Kissinger é positivo. Eu não diria, não. Eu acho que um Reagan, por exemplo, que veio depois e que olhava o Kissinger com muita desconfiança, com um princípio muito saudável, ele conseguiu desmontar a União Soviética, por exemplo. Acho que obrigando a União Soviética a gastar mais do que podia. Não acho que o Kissinger tenha sido positivo, não. Ironicamente, o Kissinger ele era execrado pela esquerda e pela direita. A esquerda, por esse prontuário que ele tem, e pela direita, porque ele buscou uma acomodação com a União Soviética, com a detente, e com a China, né? Que foi a normalização de relações. Eu acho que ficou 0-0 aí. Não é nem o hipócrita, é mais um cínico. Agora, o que o Kissinger faria no mundo de hoje, Caio? No geral, ele faria exatamente o que ele sempre fez. Para você ter uma ideia, ele morreu agora aos 100 anos, em novembro. Em julho, eu não sei se ele fez um pouco antes de 100 anos, ele foi para Pequim conversar com o Xi Jinping para buscar uma acomodação entre o Xi Jinping e o Biden. E logo depois que aconteceu, o Xi Jinping se encontrou com o Biden em São Francisco, o que mostra a consistência dele e a influência dele até o final. Se fosse agora no Oriente Médio, ele faria agora o que ele exatamente fez há 50 anos na Guerra de Yom Kippur. Apoio americano a Israel e, ao mesmo tempo, controlando Israel na guerra, supervisionando. O que surpreende no Kissinger é o terceiro componente, na Ucrânia. No começo da confusão da Ucrânia, ele se comportou como o Kissinger cínico do passado. Ele ia dizer, não, a Ucrânia faz parte da esfera de influência russa, não tem que entrar na OTAN, etc. Agora, mais recentemente, ele voltou atrás, o que é muito raro no Kissinger, dizer, não, a Ucrânia tem que ser independente, soberana e entrar na OTAN. Ou seja, uma coisa surpreendente para uma pessoa como Kissinger. A crítica mais contundente, nessas tem saído uma pilha delas, é que Kissinger é o desinteresse por direitos humanos. Óbvio, no Sudeste, na Ásia, na Indonésia, Paquistão, América Latina, especialmente no Chile. O Kissinger deu uma entrevista ao Manhattan Connection, ainda com o Francis, e outra para mim no Milênio, onde eu explorei não depois da entrevista, eu explorei um lado mais pessoal dele. E eu fiz a entrevista baseado no livro do Isaacson, uma biografia do Isaacson, que o Kissinger era amigo íntimo dele, mas o próprio Kissinger me disse que a mulher dele, Kissinger, o obrigou a romper com o Isaacson, porque ele contou muito mais do que devia. Mas a parte que eu achei divertida é porque o Kissinger desabrochou. Ele era muito enrustido antes de entrar no Exército. Ele entrou no Exército passando com as melhores notas, virou um cara tão excepcional que ele falou, esse cara não pode ir para a trincheira. Manda ele para trabalhar com os comandantes para dar uma assistência lá em cima. E ele foi, e foi aí que ele virou um cara para fora, fez amizades que duraram a vida inteira. E ele, além de ser um cara que ficou à vontade no Exército, ele era nomeado para administrar as cidades que os aliados conquistavam. Ele falava as línguas e ele chegava no lugar, tomava a casa do nazista, que estava lá antes, ocupava a casa, era um quartel-general bonito, e botava água. Tudo funcionava em pouco tempo. Ele sabia administrar, tinha talento para chamar gente que sabia e montar. E dava as maiores festas no fim de semana. Ele era aí, porque ele tinha um lado dele de sedutor,
gostava de mulher bonita. E futebol lá não tinha, mas eu gostava do Pelé. Mas lá na guerra não tinha ainda Pelé nem futebol. Tinha champanhe, muito champanhe na França e vinho na Alemanha. Mas, enfim, e ele era bem-humorado. Agora, o Caio também, você tem boas histórias do Kissinger. Eu tenho uma bem pesada, rápida, e uma leve, também bem rápida. A pesada é o seguinte, você falou da guerra. O Kissinger escreveu que ele entrar num campo de concentração em 1945, no final da guerra, foi a experiência mais chocante da vida dele. O cara que fala isso, ao mesmo tempo, despreza direitos humanos. Como ele pode... Não bate, né? As duas coisas não batem. A frieza dele como funcionário, como diplomata, e pessoalmente chocado com o campo de concentração. A mais leve é a seguinte. Ele tinha o irmão dele, o Walter, o único irmão dele, que morreu aos 97 anos, há 2 anos, né? Aí perguntaram uma vez para o Walter, como você, Walter, perdeu o seu sotaque alemão e o seu irmão, o Heinz, o Henry, não perdeu o sotaque? Ele respondeu, eu sou o Kissinger que escuta. Tá muito bom. O Kissinger só falava com ele mesmo. Agora, você sabe que o Kissinger, e eu lembrava o Francis, os dois tinham aquele jeitão assim, depois dos 40 anos, e os dois, quando eram jovens, 20 anos, o Kissinger era muito bonito. Ele era bonitão, e o Francis também. O Francis era ator de teatro, ele queria ser galã. Então, eles continuaram, envelheceram e continuaram parecidos. Inclusive, naquele programa que está o Kissinger e o Francis, você olha para um e olha para o outro, você vê muita semelhança. E foi uma rara vez que ele estava intimidado. Raramente eu vi o Francis acuado com alguém. Ele estava diante de uma figura muito mais forte do que ele. Poderosa. Ele parecia um menino de escola, comportado. E o Kissinger, uma hora, olhou para ele e falou, estou esperando aquele cara falar. O Francis não tinha falado nada ainda, ele estava todo enrustido. Ele falou, estou esperando aquele cara falar. Estava rolando uma desconfiança mútua ali. Eu só preciso dizer que todas as histórias são muito bonitinhas e tudo mais, mas é um criminoso de guerra. É um criminoso de guerra. É um cara que foi epítome do imperialismo, do individualismo americano, destruindo países. Ainda existem 80 milhões de bombas na África das 270 que eles jogaram. Assim, é um absurdo. Esse cara, desculpa, é o demo. Ele foi considerado criminoso de guerra por causa do bombardeio na Camboja. Então. Nós voltamos no próximo bloco com o Diogo, o Caio, o Bruno, o Sil e a outra maratazana veterana, Felipe Nunes. Finalmente, mais um mineiro com essa gangue paulista. PNC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Diogo, Caio, Bruno, Sil e o nosso Felipe Nunes. Felipe, um craque nas pesquisas de opinião, com uma fórmula de algoritmo que ele inventou na UCLA, na UCLA, Universidade da Califórnia, onde fez o doutorado. Felipe também é professor da Federal de Minas Gerais. Felipe, é bom ter você de volta. Então chega e você não chega de mãos vazias, hein? Cadê o livro? Mostra o livro, faz o seu jabá. Ei, Lucas, tava com saudade de você, Caio, e essa bancada renovada com Sil e Bruno e seu Diogo Mainardi, né, rapaz? Que bacana. Renovado. Novo. Não, é um novo Diogo. Diz que agora é um Diogo Paz e Amor, cara. É outro Diogo. Mas, ó, eu realmente chego de mão cheia e tô super feliz
Estou lançando hoje, chegando nas livrarias, esse final de semana, chegando nas livrarias aqui de todo o Brasil, a Biografia do Abismo, Lucas. É um livro em parceria com o jornalista Thomas Trauman. Diga, Lucas. É o fim do mundo? O abismo? Olha, o abismo, pelo menos o que a gente estudou no Brasil, não tá brincadeira não. Porque o que a gente fez, Lucas? A gente reuniu quase 100 mil entrevistas e mais de 150 grupos de discussão, grupos focais, que foram feitos entre 2021 e 2023 para mostrar uma tendência de polarização extrema no Brasil, muito parecida com o que a gente está vendo no resto do mundo, mas no caso brasileiro, para mostrar algo que eu acho que é diferente. Não é só política. A gente está mostrando que essa polarização está alcançando um nível de transbordo social, ou seja, essa polarização que antes ficava só na eleição, agora está vindo para dentro da vida da gente, para o cotidiano da gente, e como a gente fala bem ali na capa, a polarização tem dividido famílias, desafiado empresas e comprometendo o futuro do Brasil. É um livro que tenta refletir sobre essa nova realidade. Que prazer, que privilégio poder falar desse livro aqui no Manhattan. Obrigado aí pela oportunidade, Lucas. Olha, você fez isso com a inteligência artificial? Aqui tem um pouco de tudo, viu? Aqui tem dados de rede social, um pouco de algoritmo, mas tem as pesquisas de opinião que a Quest conduziu junto com a Genial nesses últimos anos, grupo de discussão, ou seja, o que não falta é dado aqui, Lucas, para tentar entender essa difícil realidade brasileira. Mas não fica muito chato, não. Você tem alguma pesquisa essa semana sobre o sucesso do Lula saudita? Lucas, eu não tenho pesquisa ainda sobre o Lula no Oriente Médio, mas eu acho que tem uma reflexão importante para a gente fazer. No mês de outubro, a Quest publicou uma pesquisa junto com a Genial mostrando que a população brasileira andava muito incomodada com as viagens internacionais do presidente. Tá? Os brasileiros achavam que o Lula estava se excedendo, viajou demais, com resultado de menos. Né? Isso fez com que o Lula até começasse a dar entrevistas no Brasil, dizendo que em 24 ele vai começar a viajar mais aqui dentro do Brasil do que lá fora. Mas o que chama a atenção da viagem da Arábia Saudita, Lucas, é que é a primeira vez que, de maneira deflagrada, o Lula vai para uma missão internacional também falar de resultado econômico. Algo que as pesquisas mostraram que estava fazendo falta na agenda dele. Ou seja, os brasileiros nas pesquisas estavam dizendo que o Lula estava indo fazer política, mas não estava trazendo resultado econômico concreto. E o que as pessoas esperavam do presidente é o que ele parece ter mudado um pouco a estratégia, no caso dessa viagem aí para o Oriente Médio, para trazer investimento, tentar botar a mão no dinheiro ali dos árabes para trazer novos investimentos para o Brasil. Então tem uma pequena mudança, um certo ajuste de rota, e eu acho que fruto aí desses levantamentos todos publicados no Brasil. Você ficou tão feliz quando viu o Diogo na bancada? Que a primeira vez que você faz uma ata com o Diogo, você fez vários, mas o Diogo já tinha sido jubilado. Olha aqui, o Diogo, você pode dar um alô no Bruno. Eu posso dar um alô e posso fazer um agradecimento público também, porque o Felipe, com as pesquisas dele, me ajudou um bocado na minha vida profissional. Nessas últimas eleições, que foram um desastre para mim e para minha capacidade divinatória, profética, eu que ameacei me jogar do campanário de São Marcos se desse Lula e Bolsonaro, tentando desmentir as pesquisas, as inúmeras pesquisas que o Felipe fez, mas a esse propósito, Felipe, você fez esse livro com milhares de dados sobre a polarização. O que acontece com essa maldita polarização sem o Bolsonaro? Quer dizer, você tira o Bolsonaro da equação. Como é que se personifica essa... Porque no final das contas você precisa, né, personificar essa polarização para ter um efeito eleitoral. Como é que fica? Ô Lucas, isso que ele falou sobre mim tá gravado, né? Porque eu vou precisar usar isso aí mais para frente, dizendo que ajudei ele a pensar sobre as coisas, tá doido. Ô Diogo, prazer estar aqui com você, viu? Então, a verdade é que o livro mostra que a gente não precisa do Bolsonaro nem do Lula para essa polarização permanecer. A gente chama no livro, Diogo, esse processo de um processo de calcificação. As pessoas estão tão presas nas suas identidades políticas, a competição hoje é tanto sobre a visão de mundo que cada lado tem, que independentemente da figura, a gente está vendo um padrão de fixação
desses dois lugares, né? Então, é como, Diogo, se a gente tivesse chegado num patamar de Atlético e Cruzeiro, para citar aqui o meu glorioso Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro que, se Deus quiser, cai para a segunda divisão. É assim, mesmo quando a partida acaba, a gente continua torcedor. É isso que a gente está identificando nesse novo processo. Ou seja, acabou a eleição, mas as pessoas continuam com as visões de mundo sobre onde é que querem que os filhos estudem, que produtos elas vão consumir, que música elas vão passar a ouvir, que lugares elas vão morar. Isso virou um padrão. É curioso, Diogo, que, por exemplo... Mas no governo, como é que isso se... Quer dizer, quando você tira da equação a figura que encarnou o outro lado, que é o Bolsonaro. Isso eu entendo perfeitamente o que você diz, e eu sinto isso também, mas agora é mais fluido, porque você não sabe em quem vai confluir toda essa gente, essa massa. As pesquisas, né, que a gente tem feito recentemente, Diogo, estão mostrando o seguinte: o eleitor que votou no Bolsonaro em 22 ainda não sabe para onde vai em 2026, porque as opções estão... né, não se sabe ainda o futuro político do Bolsonaro, ele está inelegível, mas qualquer coisa pode acontecer no Brasil. E você tem um monte de gente disputando o espólio dele. O Tarcísio, eu diria, é o príncipe, é ali que está com... quem todo mundo acha que tem o espólio mais legítimo. Mas você tem outros, Ronaldo Caiado, você tem o Ratinho, você tem o próprio Romeu Zema, ou seja, há outras figuras disputando esse espólio. O que a gente tem percebido é que quando a gente provoca as pessoas a já opinar sobre a eleição nesse momento, o eleitor do Bolsonaro vai quase exclusivamente para o candidato que ele viria a ungir, e o eleitor do Lula fica ali no lugar onde ele ficou na eleição passada. Ou seja, independentemente da presença do Bolsonaro ou não, o bolsonarismo como um movimento continua forte, porque, como eu estava dizendo, é uma visão de mundo. Tem a ver com como você quer viver, com quem você quer conviver, o que você quer consumir, o que você quer assistir. Eu não sei se esse programa vai estar sendo assistido por lulistas ou bolsonaristas, mas o fato é que as pessoas estão, por conta desse algoritmo de redes e todo esse novo ecossistema de redes sociais, né, de comunicação, Diogo, as pessoas estão vendo apenas aquilo que confirma a opinião delas. Isso está fixando-as numa posição muito mais rígida. É o que a gente está chamando de calcificação. Nenhum deles está vendo a gente, Felipe. Eles não gostam da gente. Ninguém viu esse programa, nem lulista, Olha nem aqui, Bolsonaro. muito clara a sua resposta, Felipe. E é muito parecido com o que acontece aqui. Mesmo se você tirar o nosso maldito aqui, o maior dos canalhas da equação, e tirar o Biden da equação, o país rachou. E vai estar o Atlético e Cruzeiro, a torcida do mesmo jeito. O mundo Pior aqui que o jogo não acabou, né? Lá no Brasil acabou. O jogo não acaba, que vai ser o mesmo jogo. É um negócio... O Bruno, é um prazer grande te apresentar o Felipe. O prazer é meu, Felipe. Uma honra estar falando com você por aqui. E já que você é o expert em pesquisas, olha só, a gente sabe que a economia é o fator determinante para um político prosperar. Por mais que a pauta de costumes e aspectos morais tenha crescido, a economia ainda é determinante. E a gente vem observando o índice de aprovação do Lula caindo. E aí a minha pergunta é, por que está caindo? Qual é a previsão aí? O que a gente pode esperar para os próximos meses e semestres? Bruno, prazer enorme estar aqui. Obrigado pela gentileza aí do convite também. Bruno, esse é um tema que é crucial nesse livro. Um dos capítulos é exatamente dedicado a esse debate, tá? Que é o debate sobre quanto que a economia continua sendo importante e quanto que os valores e as crenças passaram a determinar o comportamento da gente. O que a gente mostra é que, pelo menos no caso brasileiro, a partir de 2018, as pessoas não discordam mais sobre o papel do Estado. É impressionante, para quem acompanhou eleições presidenciais, como eu tenho certeza que todos aqui acompanharam, o PT e PSDB era sobre privatização da Petrobras. Era sobre como é que o Estado estava na economia. 18 em diante passou a ser outra coisa. A polarização passou a ser afetiva, tem a ver com olhar para o outro como inimigo. E isso fez com que a grande divisão social brasileira fosse em torno de valores, Bruno. Fosse em torno das crenças que nós temos sobre essas questões de comportamento. Então, como é que isso está afetando o jogo político? Primeiro,
É exatamente por isso que o Lula não consegue entrar no eleitorado bolsonarista, ele não cresce no eleitorado. O governo dele, independentemente de qualquer questão econômica, ele não entra no eleitorado bolsonarista, tem ali uma blindagem. E por outro lado, ele também não perde o eleitor dele, fica uma coisa meio parada, sabe? No entanto, o Lula começou o ano tentando, de certa maneira, defender a união e reconstrução, que é o slogan de seu governo, para crescer um pouco, para tentar sair da bolha, mas isso rapidamente foi retomado quando os primeiros sinais econômicos deram uma balançada. É muito interessante, Bruno, porque quando a gente olha para os dados da economia, os resultados estão vindo positivos. Você tem menos desemprego, inflação controlada, juros controlados. Mas as pessoas, os brasileiros, estão com uma percepção completamente diferente. Estão preocupados com a inflação, estão preocupados com o desemprego, estão preocupados com o futuro do país. Então, eu atribuo isso a exatamente essa incapacidade de ler o mundo sem o filtro. Está todo mundo com o seu viés, que a gente chama na psicologia política de dissonância cognitiva, né? Está todo mundo tentando confirmar os seus vieses e isso, obviamente, interfere o governo. Porque é mais difícil crescer, mas também é mais difícil cair. As variações são pequenas, né? Ali, digamos, em torno de uma média de avaliação que é próxima do que você teve no processo eleitoral. Então, a gente vai provavelmente ter um 24 muito calcificado, muito duro, mas se o resultado econômico patinar, aí o governo vai ter dificuldade de manter apenas né, em torno desses valores, porque aí é quando o bolso começa a cobrar e as coisas passam a ser mais complicadas para o governo. Olha aqui, tudo que você disse podia ser, se estivesse falando nos Estados Unidos, exatamente o que está acontecendo aqui. É um retrato do que está acontecendo aqui. Ia ser a vez do Caio, mas eu vou passar você na frente, você está quieta aí há muito tempo. Tô quieta. Você pode fala com o Felipe. Tá bom, Felipe, eu tô louca para ler seu livro, manda aqui pra gente, por favor. Prazer ter você aqui. A minha pergunta é um pouco filosófica. O dicionário Merriam-Webster, eles fazem todo ano um anúncio da palavra do ano. E eles fizeram essa semana o anúncio da palavra de 2023, que é autêntico. A minha pergunta para você é: a busca por autenticidade, palavra, é proporcional à busca por autenticidade característica nesses dias onde em redes sociais, principalmente, a venda de imagens não corresponde à realidade? Sil, que pergunta boa, porque ela faz a gente pensar muito sobre esse momento diferente, né, da humanidade. Então, obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Vou mandar o livro, assim, vou fazer teletransporte para Manhattan. Espero que você goste do livro. Então, assim, a gente está vivendo um momento, depois que as redes sociais se transformaram no principal mecanismo de distribuição de informação, em que as pessoas, de fato, os políticos principalmente, estão passando por um escrutínio público muito mais criterioso, né? Tanto é verdade, Sil, que pessoas como Trump e Bolsonaro conseguem, em grande medida, alavancar sua imagem porque passam a impressão de autenticidade. Porque falam o que pensam, ou seja, eles falam aquilo que seria proibido num certo léxico político tradicional, né? Imaginem a gente imaginar o Bolsonaro e o Trump não dão coletiva de imprensa, eles não soltam nota, o negócio deles é lacrar, é falar no cercadinho, é provocar hashtags, ou seja, é um ambiente, Sil, completamente digitalizado, né? Em que a lacração tomou lugar da política clássica. Eu tenho chamado esse período, Sil, do período da política pop, em que a gente está muito mais preocupado com o entretenimento político, com o debate por conta de ser entretido pelas questões ali do debate, das disputas, do que propriamente com o conteúdo e o debate. Eu pergunto a vocês, colegas de bancada, se podem me dizer quais são as propostas que foram discutidas em 2022. Né? Nós discutimos o Lula e o Bolsonaro, com suas qualidades e defeitos, mas o Brasil não foi discutido. Por quê? Porque é o entretenimento que está colando, principalmente nessa turma que consome cada vez mais informação em rede social. Então, assim, se a gente quiser ser visto, tem que gerar entretenimento. E isso, obviamente, cria-se um paradoxo político muito complicado para as democracias, na minha avaliação, porque nos prende, nos faz refém de meio idiotas, que aparecem
brincando, dançando, etc. Acho que essa pergunta nos faz refletir sobre que mundo a gente quer viver e como é que faz para sair desse abismo, que eu acho que tem a ver exatamente com essa questão de buscar uma autenticidade que me parece meio fluida. O Felipe, o Caio é um grande consumidor de mídia digital. Diga, Caio. Mas minha pergunta não é mídia digital. A primeira coisa é o seguinte: Só fiz o registro. Um abraço da grande São Paulo para você, Felipe, que mora em Belo Horizonte, cidade dentro da Grande Contagem. Então, isso é importante, né? Lembrando onde fica Belo Horizonte. Minha pergunta não é filosófica, é simples. No nosso time, meu, do Lucas, todo mundo, teve um pânico há algumas semanas quando várias pesquisas aqui nos Estados Unidos mostraram o Trump à frente do Biden, das eleições que vão ser daqui 11 meses. Né? Agora deu uma equilibrada outra vez, mas minha pergunta é a seguinte: a essa altura do campeonato, levando em conta uma eleição dentro de 11 meses, as pesquisas têm capacidade de previsão, elas podem ser levadas a sérias. O Nate Cohn, que é o Felipe Nunes, do New York Times, ele acha que elas não têm capacidade de previsão, mas devem ser levadas a sério. E aí? Caio, um grande abraço daqui da região metropolitana de Contagem, viu? Minha grande Contagem, querida Contagem. Você está me devendo uma visita aqui, então aproveita que você está em São Paulo. A Contagem ou Belo Horizonte? A Contagem, claro. Vai fazer o quê em BH, rapaz? Vem na região metropolitana que é melhor. Deixa eu lhe contar uma coisa. O livro que a gente está publicando, eu e Thomas, ele está muito inspirado na produção acadêmica norte-americana de uma professora da UCLA, a Lynn Vavreck, que escreveu um livro que eu recomendo para todo mundo, chamado The Bitter End, em que ela descreve a eleição, a última eleição americana, mostrando que há um processo de estagnação do voto democrata-republicano, ou seja, não está havendo um realinhamento de preferência política, pelo contrário, está havendo uma estabilização, e as eleições, na avaliação dela, vão ser definidas na margem, ou seja, no swing, não mais states, mas swing counties, ou seja, aqueles pequenos distritos onde as pessoas ainda estão dispostas a mudar. Ou seja, será uma eleição apertada se a gente levar em consideração essa teoria construída pela Lynn e pelos seus coautores. Por que eu estou chamando essa teoria para essa conversa? Porque, assim, pesquisa não tem poder de previsão nenhum. Quem usa pesquisa com poder preditivo está usando errado. Mas as pesquisas, elas retratam o momento, é a foto do momento que nos ajuda a entender como é que os humores, como é que as pessoas estão interpretando e lidando com o processo eleitoral. Eu vou te dar 2 exemplos. Ao longo de todas as rodadas da pesquisa Genial Quest, começada em 2021, que eu mandava lá para o Diogo e para todo mundo, a gente perguntava assim: você tem medo de quê? Você tem mais medo do Bolsonaro continuar fazendo o que está fazendo? Ou você tem mais medo do PT voltar ao poder? Essa pergunta, Caio, sempre era um 50-50, desde 2021. Quando a gente perguntava quem merece uma segunda chance, Lula, que já governou, ou Bolsonaro, que teve o seu momento, quem merece essa chance de novo? Dava um 50-50. Ou seja, eu cada vez mais tenho usado pesquisa não como ferramenta preditiva, mas como ferramenta de sociologia política, para que a gente compreenda como é que os preditores do voto e do comportamento vão nos ajudar a entender o que vai acontecer lá na frente. Nos Estados Unidos, nesse momento, pelo que eu acompanho, tem aí a novidade de um Kennedy, né, no processo, que seria um outsider com maior votação em intenção de voto nos últimos anos, mas para mim a gente vai ver essa competição apertada e o resultado econômico vai fazer a diferença pró-Trump ou pró-Biden, se continuar candidato, justamente por conta dessa pequena volatilidade que é o que de fato está determinando as eleições aí, não só nos Estados Unidos e no Brasil, mas em outros países do mundo. Eu ia te pedir para fazer uma previsão sobre o futuro desse programa. Você acabou de dizer que você não faz previsão sobre o futuro, só sobre o passado. Então, o Diogo, para fechar o bloco, você tem uma pergunta para ele ou você prefere fazer uma pergunta para você mesmo? Não, faça para o Felipe. Como assim fazer para mim? Eu fazer uma pergunta para mim? O Diogo vai falar com ele mesmo, é igual o Kissinger.
É verdade. Então vamos encher a paciência do Felipe. Felipe, você fez um livro com... O teu coautor é um petista. Isso significa que, para respeitar a polarização, você é bolsonarista? Diogo, o Thomas Trauma, que gosta muito de você, foi ministro da Dilma, né? E o que a gente fez, Diogo, para mostrar como é que a gente estudou a polarização, aqui na capa do livro, isso aqui é contracapa, né? Deve ser, nunca sei o nome dessas coisas. Tem aqui, ó, Gleisi Hoffmann e Ciro Nogueira, Renata Lopretti e William Vac. Então tem Globo e CNN, tem PT e PP, tem Edmar Baixa, tem Jairo Nicolau e tem Nizam Guanais. Ou seja, tem para todos os gostos, Diogo. Mais do que... Faltou Caio Blinder e Diogo Moinés. Mas eles não toparam, Diogo. Eu pedi, mas eles não toparam, entendeu? Eles não quiseram. Somos dois burros velhos parecidos. Como que não tem contraste? Então assim, essa polarização está mais viva do que nunca, Diogo. A minha grande curiosidade é para saber de que lado esse livro vai estar. A capa é verde, mas eu não sei se ele vai ser lido como azul ou como vermelho. Deixa a história contar esse pedaço aí. Vamos ver. Ô Caio, você tem um jabá também? Claro. Se ele pode começar com o jabá na Grande Contagem, eu tenho o grande jabá da Grande São Paulo. Para exasperação do Diogo, meu jabá, eu quero indicar a padaria a uma quadra aqui do estúdio, a Latine, na Joaquim Floriano, aqui no Itaim Bibi. Diogo, vem para São Paulo e vai na Latine, por favor. Olha, aqui você não tem jabá, mas você tem um pedido. Eu tenho pedido, na verdade, de uma fã do programa. Entraram em contato comigo dizendo que Dona Jacira, de 89 anos, tá louca para receber um beijo das manhattazanas, mas em especial dessa manhattazana que ela ama, que é o Diogo Mainardi. Diogo, você manda beijo? Só ao vivo. Fica um convite para Dona Jacira e dar um beijo no Diogo em Veneza. Eu tô fazendo essa ponte. O Diogo só manda beijo no OnlyFans. O site que ele tem agora está fazendo assim. Eu vou acabar lá já. A propósito do futuro do programa, já eu tô... Felipe, você está melhor do que nunca. Mesmo sem fazer previsão sobre o futuro, só sobre o passado, você está maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação aqui. E nós voltamos no próximo bloco com o Caio, Diogo, Bruno, Sil, um herói, um vilão e Napoleão. PNC News. Informação que gera valor. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. E estamos de volta com o Caio, Diogo, Bruno, Sil, um herói, um vilão e Napoleão. Um herói ou um vilão? O Bruno, o nosso herói Caio Benício, lá na Irlanda, salvou as crianças, limpou a alma brasileira. Que nossa reputação fora é só de miliciano, gente morta lá na praia. Como é que está a nossa imagem? Eu não sei dizer, eu acredito que foi uma atitude nobre, mas dizer que limpou a barra é demais, né? Eu acho que a gente tem que olhar na perspectiva de que isso foi positivo e olhar na perspectiva social e migratória, né? Que eu acho que é a grande polêmica dessa história. Eu tenho um amigo economista irlandês que já trabalhou comigo, morou no Brasil, morou aqui, agora está na Irlanda, e ele me disse o seguinte: já existia uma contestação dos extremistas sobre os imigrantes. Ele falou, foi isso acontecer, e aí eclodiu
esses conflitos só desses extremistas, mas que a imensa maior parte do país é a favor dos imigrantes. E ali a história é essa, né? Porque há rumores de que o esfaqueador é imigrante e o brasileiro que foi lá e resolveu a parada também é imigrante. E me parece que tudo indica que a motivação é porque o cara é um afetado, doente mental, né? Não é um atentado terrorista ou nada disso, né? E o brasileiro já tinha recebido, pelo que a última vez que eu vi, tinham mandado 600 mil euros para ele comprar cerveja, né? Que eram, cada um na Irlanda, quando você quer fazer uma gentileza, você compra uma Guinness, que é um euro. Eles organizaram, né? Você sabe como funcionou, por que iniciou essa vaquinha? Logo depois de toda aquela confusão, o capacete ficou retido pela polícia, porque precisava fazer uma perícia, afinal de contas ele praticamente quebrou a cabeça lá do criminoso. E aí ele não tinha capacete para ir trabalhar. E ele no grupo ali dos entregadores falou, pessoal, eu preciso de um capacete. E aí várias pessoas falaram, não, a gente pode ceder o capacete, afinal de contas foi muito nobre o que ele fez. Mas isso vazou em um irlandês, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que é Paul, pegou e falou, vamos fazer uma vaquinha virtual. E aí a coisa viralizou e ele está lá agora praticamente... Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, vai ficar rico ainda. Silvio, vamos sujar a nossa imagem de novo. O nosso Macunaíma, deputado republicano Jorge Santos, foi o 6º membro desde a Guerra Civil. Terceiro. Terceiro mesmo desde a Guerra Civil, não. 6º total e terceiro. 6º total, não. Na Guerra Civil foram 3 caras da Guerra Civil, 2 nos últimos 20 anos e ele. Então são 6 expulsos da Câmara. Ele acabou, saiu o resultado, ele acabou de ser expulso. Agora, ele virou lenda, como diz o livro The Fabulist, do Mariuso, no Chico. Mark Chiusano. É uma pena, né, que ele tenha virado lenda. Na verdade, o Mark Chiusano, ele conta essa história. Ele é um jornalista, é repórter do Newsday, em Long Island. E a primeira vez que ele ouviu falar no Jorge Santos foi quando o editor dele pediu para ele cobrir esse cara que estava aí candidato ao Congresso. Ele foi, cobriu, deu uma notinha, achou a entrevista ok e tal, o cara nem muito interessante, mas o Jorge Santos começou a disparar essas histórias dele completamente loucas e conturbadas, e o Chiusano falou, deixa eu ir atrás, deixa eu investigar o que está acontecendo. E isso gerou este livro, lançado oportunamente agora, quando o Jorge Santos é expulso. E, assim, é um livro que eu acho que todo mundo que se interessa pelo tema deve ler. Ele deve ser um livro muito bom. Ele compara o Jorge Santos com o Trump. Ele diz o quanto ele emula comportamentos do Trump. São essas coisas, esses traços que a gente vê em pessoas como ele, né? São traços narcisistas, traços psicopáticos, traços maquiavélicos de uma pessoa que é manipuladora e que cria as realidades. Agora, o que eu acho muito louco tem a ver com o que o Felipe falou com a gente agora há pouco, né? O quanto o público compra esse tipo de entretenimento, o quanto esses vigaristas, a gente chama aqui de con artists, né? O quanto esses caras estão ganhando espaço, essas pessoas estão ganhando espaço nas nossas vidas e ganhando fama. Então a gente conheceu a Ana Delvey, que passou por milionária para poder conseguir dinheiro para fundar uma empresa que a gente nem sabe se ela iria. Teve o Festival Fire, que foi aquele festival de música de luxo que nunca aconteceu. Todos ganharam seriado, ganham livro, ganham filme. Então, no fundo, o narcisismo deles é alimentado por essa indústria que também tem a compra por nós consumidores e tem quem usa isso para soltar aí, para continuar circulando cada vez mais a possibilidade de alguém ficar famoso fazendo essas falcatruas, que é um absurdo, é uma tristeza ele ficar famoso por isso. E o livro conta muito mais coisa do que a gente sabia. Ele é muito pior do que ela publicava. Ele não poupou a tia, ele não poupou o pai, ele é uma pessoa completamente doida. O Benício, imigrante, virou herói, mas o esfaqueador, que também é imigrante, gerou protesto contra a imigração. Imigração pode ser voto decisivo para o Biden? Como disse o Felipe no bloco anterior, as eleições vão ser decididas na margem de erro. E imigração, sim, pode ser um fator essencial, assim como economia, etc. Por quê?
O Trump, em 2016, quando foi eleito a primeira vez, ele estava instintivamente correto com a sua mensagem xenofóbica e anti-imigrante. Ele sentia que o país estava com esse sentimento, como disse o Felipe, e, na verdade, esse sentimento é maior hoje em dia do que em 2016. A ironia é o seguinte, o Biden, na verdade, não é mais frouxo do que o Trump em imigração, é a percepção. Existe um jogo de percepção que ele é mole, que a fronteira está aberta. Isso a gente sabe é explorado de forma exaustiva pela Fox News. A fronteira está aberta, as caravanas de imigrantes não podem entrar. Então, o que eu acho que se eu fosse marqueteiro do Biden, não faria, tem que ser um pouco Kissinger, bem cínico e dar uma percepção ou políticas um pouco mais duras. E imigração, talvez contra suas próprias convicções, mas em termos de sobrevivência política, porque sim, imigração hoje em dia é um fator muito vulnerável para os democratas na eleição. Porque os americanos são cada vez mais contra imigrantes, porque há cada vez mais imigrantes chegando e então agora em Nova York, então, onde você vai, tem imigrante agora na rua, não tem nem espaço para eles mais. Agora, o voto contra imigrante vai ser compensado pelo voto a favor do aborto. Você tem essa é a jogada do aborto. A ironia que nós temos é o seguinte: os republicanos estão com uma jogada interessante no Congresso. A gente só aprova ajuda para a Ucrânia e para aprovar para Israel também se tiver grana para a fronteira, para fechar a fronteira. O Biden falou, ótimo, por que não? Dá dinheiro para a fronteira, dá dinheiro para Israel e dá dinheiro para a Ucrânia. O negócio é que os republicanos a vida inteira bloquearam o Congresso, nunca deixaram passar uma lei para regularizar a situação dos imigrantes. Eles não chegam a um acordo, então, mas a culpa é do Biden. Diogo, a vitória do direitista holandês Wilders foi culpa dos imigrantes? Sim, como vocês estão dizendo, a incapacidade dos governos, nesse caso de centro-direita, de centro-esquerda na Europa inteira, a incapacidade desses governos de oferecer uma resposta, mesmo que seja demagógica, mesmo que seja simplória para um problema tão complexo, acaba facilitando a vida da extrema-direita. Isso tem acontecido na Europa inteira, mas a gente tem visto também que a centro-direita está muito bem, porque a esquerda se afundou com um discurso pró-Hamas que acaba se misturando a um sentimento de ojeriza pelo terrorismo, e daí se mistura anti-islamismo e se mistura também com essa questão da imigração. Mas o fato é que o problema, como você acabou de dizer, Lucas, o problema é real. Você vê o problema na rua. E quando você vê o problema na rua e os políticos são incapazes de oferecer algum tipo de resposta, mesmo que seja uma resposta inadequada ou insuficiente, o eleitorado se queixa. Aqui em Veneza nunca tem nada, não acontece absolutamente nada. Você leu o Gazzettino, nunca acontece nada. Outro dia, um sujeito, um transportador, matou um marroquino. E a minha mulher vê no Facebook todos os comentários a favor do assassino, a favor do cara que matou o marroquino. Então, o problema existe. E os governos não podem fazer de conta que não há isso daí na frente, aqui na vida das pessoas. Diogo, vamos avançar um pouco. Eu ia perguntar ao Bruno, mas depois eu pergunto a ele. Quantas biografias você acha que existem sobre o Napoleão? Essa é boa. 427. Você quer chutar? Dá um chute. Milhares. Milhares é fácil. Vem com esse negócio. 2.000. 2.000. Que 2.000 nada. Um napoleonista diz que são 73.000. Que é biografias completas? Isso é que o napoleonista diz, porque fazem mais de 200 anos, né? E é uma biografia por dia, se você forçar 200 anos. É que o francês tem mania de grandeza, porra. São 73.000. Eu achei na minha pesquisa 14.000. Parece mais lógico.
no Times, também dá 14 mil. O Ridley Scott, que fez o filme, diz que são 250. O homem mais biografado do mundo, você sabe que é Jesus. Jesus. Quem é o segundo? Abraham Lincoln? Mas você foi esperta. Nos Estados Unidos é o Lincoln, que são 15 mil. Nós já contamos isso umas 3 vezes no Manhattan, né? Umas 15 mil vezes. Eu aprendi assistindo o Manhattan Connection. E agora, porque aos 12 anos, os historiadores fizeram uma árvore com uma pilha só de livros, só de biografias do Lincoln, e foram 15 mil livros que davam mais de 3 metros de altura, 10 metros de altura, o equivalente a 3 andares. Tem até uma foto muito bonita que eu espero que a gente tenha conseguido encontrar e colocar. A altura do Lincoln, né? A altura do Lincoln. O Napoleão mais monumental do cinema nunca conseguiu ser filmado, foi criação do Stanley Kubrick. Ele passou mais de 10 anos escrevendo tudo. Ele queria fazer um dia a dia do Napoleão, como um diário. A casa dele, se você tem armários de anotações. Ele dizia, vai ser o maior filme da história. Agora, o roteiro dele era tão denso e tão complicado que ninguém nunca conseguiu entender. E ele nunca conseguiu fazer o filme. Ele morreu sem fazer. Os fãs dele, os admiradores, eles fizeram uma caixa com as anotações dele, um roteiro, e venderam por $1.000. Esse roteiro foi parar na mão do Spielberg, que ia fazer uma série para a HBO, mas também não saiu. E depois desse Napoleão do Ridley Scott, que é muito forte, ninguém mais vai fazer durante muito tempo, ninguém mais vai fazer Napoleão. Você viu o filme? Eu ainda não vi o filme, mas é legal que o Ridley Scott está fazendo isso, porque o primeiro filme dele, The Duelists, em 77, se eu não estou enganada, ele passa na época napoleônica. É interessante que agora, com 86 anos, ele está fazendo outro, mas mais específico de Napoleão, né? Dizem que os franceses odiaram, é verdade? Os franceses sabem que os ingleses não sabem fazer filme sobre franceses. A história é essa. Agora, o Scott, Ridley Scott, tem 85 anos e ele fala, eu estou aqui com... E esse foi o que custou 150 milhões, esse Napoleão dele, que disseram que não ia pagar. Na França foi recordista de bilheteria e aqui também, em Nova York, no primeiro fim de semana, rendeu. Uhum. Mas o Scott tem uma fórmula muito mais eficiente. O Kubrick também era um super diretor, com super prestígio, um gênio, mas o esquema dele era complicado, os roteiros dele eram complicados. O Ridley Scott faz um desenho animado, faz um desenho... Storyboard. Ele mesmo, à mão, faz a história, cena por cena, do filme dele. O Kubrick não conseguiu pôr o filme de pé porque faltou dinheiro. Faltou dinheiro porque ele não conseguiu estruturar de uma forma que o produto fosse vendável. Não, mas é porque ninguém não conseguia. Se ele fizesse feito, olha, o filme vai ser assim, feito o Kubrick, feito o Ridley Scott... Dizendo, a primeira cena 1 tem a cara do soldado, cena 2 tem o canhão, cena 3 tem o cavalo morrendo. Aí, um por um, todo mundo entendia. Fala, eu ponho meu dinheiro aqui. E essa é a crítica que o filme está recebendo, porque para ele se tornar mais dramático, ele sofreu tantas alterações que os historiadores dizem, está deturpado, não é bem isso. Não foi o que aconteceu. Mas tem a licença poética também do porque diretor, ele fez uma coisa que nenhum outro tinha feito. Eu li duas, das 15 mil biografias, eu li duas. Uma pequenininha e uma grande. Nenhuma biografia, eu acho que nenhum filme é tão concentrado na Josefina. E o filme tem outras coisas, tem muita sacanagem. Tem o Napoleão era Nossa, traição. Traição e o Napoleão é um bruto. Traição dos dois, né? O Napoleão é primário, é dos dois. Mas o Napoleão já sabia, quando ele encontrou a Josefina, ele já era vadia. Ela era viúva, precisava de dinheiro
E ela circulava entre os militares e entre a nobreza, a turma do dinheiro na França, que sustentava a vida dela. Mas ela era uma vadia. Não, isso não fazia dela uma vadia, porque não é exatamente assim. Não, mas ela vivia, ela falou, o Napoleão, quando reclamou, você está me traindo, ele falou, você sabia disso tudo? Ela abre a perna e fala, olha aqui dentro. Mas aí é o filme. Uma viúva, naquela época, como ela precisava de dinheiro para se sustentar, então tá tudo justificado. era tudo em cima dos homens mesmo. Mas o Ridley Scott, ele é um fazedor de blockbusters, é por isso que dão dinheiro para ele. O cara fez Blade Runner em 79, aí ele tem Gladiator, ele tem... Bom, o último dele, Casa Gucci, é fantástico também, de um livro. E ele está gravando agora Gladiador 2, sabe como a Josefina morreu? É? Ela morreu porque ela foi, depois que perdeu Napoleão, ela foi paquerar o czar Alexandre, da Rússia. Na paquera tal... Não é. Eu colei pro programa. Aí ela estava ali paquerando o czar Alexandre com um vestido que não a protegia do inverno e pegou pneumonia. Ah, foi isso? Mas ela já estava com mais... Ela era 6 anos mais velha que ele. Era bem mais velha que ele. A viagem mata. Agora, ela continuou amiga, porque o Napoleão, na verdade, era muito dedicado, adorava a mulher. Foi o Metternich, que é o guru, o Metternich, que era o guru do Kissinger, foi ele que ajudou a armar o casamento da filha da austríaca, Maria Luísa, prima da nossa imperatriz, com o Napoleão para poder ter um filho. O plano era o seguinte, o Napoleão estava desmontando. Aí o cara falou, olha aí, você precisa virar rei. Para você ser rei, você precisa ter um herdeiro. Cadê o herdeiro? Aí ele malhava, chegava em casa, ninguém nem tirava a roupa, todo mundo vestido, ele ia para cima da Josefina. E sempre na mesma posição, 15 segundos cada cena de amor. Isso foi o que o Ridley Scott te contou. Isso eu não sei se era orgasmo precoce, o que era, mas as cenas só duram 15 segundos. E mais cultura de almanaque. O Napoleão, se pudesse, ele, cara, herdeiro para mim tem que ser o filho da Josefina, do primeiro casamento. Ele dizia isso mesmo. Ele dizia isso mesmo. E esse Diogo, você não vai mostrar sua cultura também? Nós aqui se exibindo. A minha cidade foi deturpada, destruída pelo Napoleão, que queria transformar esse negócio na capital do império dele, Pombas. Ele dava essas obras de presente para Josefina, né? Toda a pilhagem dele. Todo dia eu passo pela Praça São Marcos, vejo a ala napoleônica, eu falo, puta vida, que saco esse francês desgraçado, e destruiu a igreja San Gimignano que tinha aqui, para construir esse troço, essa imitação de arquitetura veneziana. Por que ele não ficou nos cantos dele com a vadia Josefina? Não chama ela de vadia. E veio se meter com essa cidade maravilhosa. Agora, esse sábado fez, 2 de dezembro, 219 anos da autocoroação, que ele arranca a coroa do Papa e põe na cabeça. Data redonda, 219 anos. Não é? O Kubrick era obcecado pelo Napoleão e meu filho era obcecado pelo Kubrick. Com 11 anos ele viu um filme do Kubrick e nunca mais desligou. Com 16 ele escrevia carta para o Kubrick. Ele nunca encontrou o Kubrick, mas ele acabou fazendo uma conexão pela família. E ele é roteirista e diretor. E ele acha muito mais difícil um roteiro do que uma direção. Ele leva 4 anos para fazer o último trabalho, aquela série da Staircase. Ele levou 4 anos no roteiro. Para a filmagem leva uns 9 meses ou menos de 1 ano. Né? Agora, eu queria usar esse final de programa, chegamos no final. Parece difícil, mas chegamos, para fazer um obituário longo, mais um obituário de um amigo muito querido, o Edson Rezende, jornalista, quase a vida inteira na Globo, foi diretor, editor de vários jornais, 3 anos na sucursal de Londres. No final da vida, ele trabalhou com o William Vac. Na maturidade, ele criou um método de edição muito rápido, mas às vezes chocante, para eliminar a notícia que ele achava falsa, a má notícia. Se você chegasse para ele e dissesse, Edinho, o Lula e a Janja estão dormindo num lençol de algodão egípcio que custa R$89 reais. O Edinho viraria para você e falava, foda-se, estava encerrado.
estava editado, essa notícia não vale nada. E ele usava esse método até nas nossas conversas. Quando você estava conversando aqui, se eu estava muito chato, ele fala, Lucas, foda-se, para de encher o saco. E ele, às vezes, uma vez ele usou isso dentro da redação, alto, mais de uma vez, mas uma vez de uma maneira muito imprópria. E eles foram lá dar queixa para o bispo. E o Edinho sempre era salvo por um outro grande jornalista, que era o William Vac, um bom jornalista sabe ver outro, e ele protegia o Edinho. Esse livro, e eu estou nele, junto com o Edinho, é O Prisioneiro do Círculo, do Ricardo Gontijo, que morreu ano passado. E nessa foto com Edinho e mais outros 2 jecas mineiros, todos da classe média, que aos 20 anos saíram do Rio, na década de 60, foram para Belo Horizonte, sem dinheiro, sem emprego, em busca de um trabalho. Todos acabaram, os 4, nas organizações Globo. Se somar o tempo de vida de cada um, dá mais de 100 anos. O único que chegou lá, na verdade, e tinha um emprego, é o Paulo Romeu, que é esse primeiro à esquerda aí na foto, que foi 23 anos na editoria internacional do jornal Globo, 11 como editor-chefe, está agora com 79 anos e ganhou um neto, o Arthur, da filha Júlia. Ao lado dele é o queridíssimo Ricardo Gontijo, autor do livro, responsável pela minha entrada, meu professor em jornalismo e de reportagem. Ele escreveu vários livros, ganhou 2 prêmios ESSO. O Ricardo morreu ano passado. O terceiro ao lado dele, ao meu lado, esse é o Edinho, bonitão. Ao lado dele é o doutor Idelbrando Pontes Neto, autor do direito autoral, primeiro o direito autoral brasileiro, criado no governo Sarney, e professor de direito autoral, advogado Chico Buarque, de uma malta aí de compositores. O da extrema esquerda é o Frei Beto, que tentou salvar nossas vidas durante nossa adolescência toda, e durante a ditadura foi intimado a prestar depoimento. E ele se escondeu na casa do Ricardo, que também depois foi intimado, mas morria de medo de ser torturado, porque ele não sabia de nada. Ele falou, se eu fosse torturado, eu estou fodido, porque eu não sei nada, eu não posso contar nada, eu vou ser muito mais torturado. Aí ele fugiu para o sul, onde dormia nos bordéis lá na zona boêmia, e como foragido adotou o nome Lucas Mendes, e deixou uma reputação de macho generoso. Lucas Mendes, se você for nos puteiros, passou um tal de Lucas Mendes aqui, que era um machão e muito generoso. E essa foto foi no casamento dele com a Luciana Savagé, que também foi uma editora na Globo durante muitos anos. O Frei Beto celebrou o casamento. Se perdoem a minha arenga, o Edinho, se estivesse aqui, já teria soltado um foda-se há muito tempo. Muito obrigado e até domingo. PNC News. Informação que gera valor.